cristão, vamos juntos ser esse coração. OnTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Plataformas digitais. Jesus is love. Olá a todos os nossos irmãos e amigos que estão sempre conosco, acompanhando aqui a grade da nossa programação 24 horas OnTV Brasil. Independentemente do dispositivo que você esteja conectado à internet, estamos sempre juntos através do www.ontv24horas.com.br. Esse é o programa Jesus is Love. Jesus é amor, Jesus, como eu te amo. No dia de hoje, meus irmãos, eu gostaria de trazer um tema para reflexão com todos vocês, que é algo muito polêmico, e existem vários teólogos que defendem algum posicionamento, outros de outra maneira, não é mesmo? Mas o meu objetivo aqui, nessa reflexão com os irmãos, é com base exclusivamente nas Escrituras Sagradas de Deus. Então, buscando uma resposta exatamente, única e exclusivamente na Palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, eu venho trazer o que realmente nós temos do que está escrito. Nós devemos realmente seguir, ter como base para as nossas vidas, que é a Palavra de Deus, não é mesmo? E esse é um tema que traz muita ansiedade, às vezes, pessoas a se sentirem confusas, muitas vezes pensam que estão vivendo determinadas coisas em decorrência de atitudes de pessoas da sua família, antepassados, ou muitas vezes estão vivendo algumas coisas em decorrência da atitude da sua descendência, dos seus filhos. Então, eu venho trazer a vocês o que diz a Palavra de Deus e convido a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 18. O que eu quero trazer a vocês é que nós temos que ir em busca da compreensão da Palavra de Deus e principalmente da mensagem da cruz através do nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Da misericórdia, do amor, de todo esse plano que envolve a redenção dos filhos amados de Deus diretamente ao Pai. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Será que eu vou ser julgado, serei responsável pela minha própria conduta, ou irei sofrer consequências de forma coletiva ou hereditária? Essa é algo que realmente as pessoas têm dúvidas, porque nós temos estudiosos, teólogos que têm viés diferentes de entendimento, e eu já irei lhe explicar no que se refere a estas coisas. Nós temos no livro de Ezequiel, capítulo 18, e nós temos também, que fala sobre a questão que alguns chamam de maldição hereditária, no livro de Êxodo 20. Tá? Ocorre que no livro de Êxodo 20, que é o que muitas pessoas defendem, que existe essa responsabilização hereditária que os filhos acabam sofrendo consequências nas suas vidas em decorrência da atitude dos seus pais. Ocorre que o que não é esclarecido aos irmãos é exatamente
E no contexto do livro de Êxodo 20, sugere que essa responsabilidade ela veio em consequência de um comportamento contínuo da descendência e não de um destino inevitável. O que eu quero dizer com isso? De repente, pessoas agiram de uma determinada forma, avós, pais, e vem uma geração, não é mesmo, que dá continuidade aos mesmos erros que a sua família já cometeu anteriormente. Então, existe uma continuidade, um comportamento contínuo da descendência. Logo, por óbvio, os filhos responderão, não é mesmo, da mesma forma, diante de Deus, pelo comportamento que seus pais tiveram, que seus avós tiveram. Então, veja que há uma diferenciação no que se refere a todas essas coisas. Existe essa maldição hereditária, existe essa questão de as pessoas serem responsáveis pelos atos dos seus antepassados. Vamos descobrir hoje. Alguns teólogos defendem que sim, os filhos vão sofrer as consequências dos atos dos seus pais. Mas veja que, e justificam com a base bíblica de Êxodo 20. Mas veja que Êxodo 20 fala que essa responsabilização ocorrerá exatamente pelo fato da descendência continuar agindo da mesma forma que os pais e que os avós. Não é um destino que seria inevitável a eles. Não, eles dão continuidade àquele proceder, logo responderão diante de Deus por tais atos. Ok, meus irmãos? Mas veja que a palavra de Deus é muito clara no livro de Ezequiel, no capítulo 18, quando nos esclarece que a responsabilidade ela é pessoal, ok? Ela é pessoal, que ninguém irá responder por erros de outras pessoas. Já devem ter ouvido os irmãos aquela expressão que inclusive diz a salvação individual, não é mesmo? Então, veja que existem essas duas correntes teológicas que uns entendem que a maldição hereditária ou essa responsabilização coletiva, hereditária, familiar existe com base no livro de Êxodo 20. Mas veja que naquele contexto em que as pessoas justificam a existência disso, é porque a descendência, os filhos, a próxima geração deu continuidade aos atos que estariam em contrariedade com a palavra de Deus. Então, logo, estão respondendo não exatamente de forma hereditária ou coletiva, mas sim porque estão dando continuidade aos mesmos erros, não é mesmo? E atitudes e posturas que eles agradam a Deus, influência da familiar, muitas vezes vivem um ciclo vicioso, isso envolve muitas vezes questões familiares profissionais, em que os filhos não rompem com antigos paradigmas, hábitos que estão em desacordo com a palavra de Deus e dão continuidade, muitas vezes a negócios da família, que prejudicam pessoas, que agem de forma equivocada e não rompem com isso. Porque nós veremos em Ezequiel 18 que a responsabilidade ela é pessoal, e inclusive aqueles que agiram de determinada forma até um momento podem mudar, podem se converter, podem abandonar aquela antiga vida, ser um novo ser humano e ter um novo coração. Então, veja que todo mundo será responsável única e exclusivamente pela sua própria conduta e será julgado de acordo com as suas boas ou más ações. Ok, meus irmãos? Não é eu que estou dizendo isso, eu nunca dou opinião, eu sempre venho trazer
as respostas que eu encontro segundo a palavra de Deus, o que está nas Escrituras. Isso é o que nós lemos e a forma que toca o seu coração, isso realmente é o Espírito Santo que vem para auxiliar a cada um de nós. Então veja que é interessante aos irmãos lerem todo o capítulo 18 do livro de Ezequiel, porque aqui ele dá vários exemplos, meus irmãos. Vários exemplos, tá? Mas no verso 18, nós observamos e vamos ler exatamente para observar isso. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Ok? Por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então veja que é muito clara as Escrituras no que se refere a isso, sobre a responsabilidade pessoal. Cada um de nós responderemos diante de Deus de forma individualizada, de acordo com as nossas boas ou más ações, segundo o nosso próprio coração, nosso próprio posicionamento diante de todos nós responderemos diante de Deus de acordo com as nossas boas ou más ações, de acordo com o nosso coração. E inclusive, meus queridos, ainda diz no capítulo 18 a questão da conversão do perverso. Sabe, aquelas pessoas que, mesmo tendo vivido no erro até então, não é mesmo? Há uma solução que está no capítulo 18, no livro de Ezequiel. Se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Então veja, meus queridos, quando nós viemos falar sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a responsabilidade de cada um, dos seus atos, da sua vida, da sua postura, isso não é passado para outras pessoas. Quando nós observamos teólogos que defendem a existência com base em Êxodo 20, a maldição dos filhos que carregam em decorrência do que os pais fizeram, é porque a descendência, estes filhos, deram ou estão dando continuidade às atitudes da geração anterior. A atitude, a postura, a forma de viver dos pais. Como nós sabemos, quando nós nascemos de novo, através da nossa entrega, das nossas vidas nas mãos de Deus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, veja o que diz o verso 22 do capítulo 18. Diz, inclusive, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Veja que, inclusive, no verso 23 diz o seguinte: acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Será que Deus se alegra que os maus venham ser condenados no dia do juízo? Diz o Senhor Deus: não desejo eu, antes que eles se convertam dos seus caminhos
e viva. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. No verso 30, ainda do capítulo 18 de Ezequiel, diz o seguinte: eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, diz o Senhor. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Veja que passagem linda, que mensagem de esperança que traz para as nossas vidas. Nós temos, claro, correntes doutrinárias, teológicas, que defendem a existência de responsabilidade hereditária. Irmãos teólogos que se utilizam única e exclusivamente da passagem de Êxodo 20, mas o que nós devemos observar é que ocorre Êxodo 20, a responsabilização da descendência pelos atos dos pais, porque eles continuam dando, eles estão em continuidade desses atos. Então, na verdade, a responsabilidade dos filhos das outras gerações estão exatamente de acordo com os seus próprios atos, que muitas vezes são iguais aos dos seus antepassados ou até piores, não é mesmo? Então, são responsabilizados diante disso. Mas o que diz a palavra, no livro de Ezequiel 18, é realmente um refrigério para as nossas almas. Porque nós não estamos aqui como cristãos para levarmos o peso do pecado e do erro dos outros sobre nós. Cristo já fez isso. Nos deu uma nova chance de termos vida e vida em abundância. E inclusive em relação àqueles que se encontram no erro, que aqui a palavra chama de perversos, e realmente dá muitos exemplos do que seriam, né, estas perversidades, que é interessante que leiam o capítulo 18 de Ezequiel. Então, veja que, conforme as escrituras sagradas, de acordo com a graça e a misericórdia de Deus, até aqueles que cometem erros, mesmo têm direito à conversão, a uma nova vida, a um novo coração, a nascer de novo, a ter esse resgate, essa redenção das suas vidas. E é uma mensagem que vem trazer esperança para as pessoas, porque muitas vezes nós ouvimos nessas distorções de irmãos que dizem: eu estou passando o que estou passando na minha vida em decorrência das atitudes dos meus pais. Ou às vezes pais que dizem: eu estou passando tudo isso em decorrência da atitude dos meus filhos. Eles agem dessa forma e eu estou suportando as consequências. Muito bem. Diante de Deus, a nossa responsabilização não é como nós pensamos ou de acordo com o mundo tenta mostrar para você ou colocar sobre você esse peso. Cristo veio, não é mesmo? Para levar sobre si todos os erros, os pecados de todos nós e de todo aquele que abandone essa vida, possa nascer de novo e construir a sua história, exatamente entregando a sua vida nas mãos de Deus. E não ser responsabilizado, marcado por atitudes, por condutas dos antepassados. Não é mesmo? Agora, muitas vezes existem filhos, como é o exemplo de Êxodo 20,
que são responsabilizados ou serão responsabilizados diante de Deus, porque exatamente continuam reproduzindo as atitudes perversas, ou muitas vezes em desacordo com a palavra de Deus, ou até em atitudes mais elaboradas e piores, se assim pode-se dizer, do que realmente os seus próprios pais. Então, veja que a retribuição, no que se refere à justiça divina, ela é individual. Ela é individual. Não é hereditária e muito menos coletiva. É o que nós observamos às vezes em famílias em que existem vários irmãos, em que alguns determinam a sua vida de uma forma e outro determina a sua vida de um outro jeito. Esse irmão que está seguindo a palavra de Deus não é responsável coletivamente pela atitude dos seus outros irmãos. Parece algo muito claro, segundo a palavra de Deus, mas existe, meus irmãos, uma contaminação, muitas vezes em determinadas igrejas, em querer colocar na mente das pessoas medos que não têm qualquer embasamento bíblico. Então, são criadas campanhas de libertação de maldição hereditária. Cristo já veio para romper com todas estas coisas. Cristo já veio para isso. E basta que você não continue ou não faça o que os teus antepassados fizeram, que estão de acordo, em desacordo com a palavra de Deus, que você não será responsabilizado por isso. Todas as almas são do Senhor de forma individual, inclusive a sua. E você responderá diante de Deus de acordo com as suas condutas. Mas existe, realmente, por motivos de foro íntimo de cada igreja, campanhas que nós vemos, né? Às vezes eu acompanho via internet, como que se diz? Quebra de maldição hereditária. Eu acho que a quebra dessa maldição hereditária que chama essa responsabilização, que eles chamam de coletiva hereditária, se dá a partir do momento que você decide não ser igual ao perverso, aquela pessoa que ela é ruim, fazendo parte ou não dos seus laços consanguíneos, fazendo parte ou não da sua ascendência, fazendo parte ou não da sua descendência. Ok? Então veja que a palavra de Deus, ela não cria confusão, ela é muito clara. Lá em Êxodo 20 fala que há responsabilização quando a descendência, os filhos, dão continuidade a essa postura dos pais. Nós temos exemplos disso. Por exemplo, alguém que é empresário tem uma conduta que desagrada a Deus. Muito rico, vive uma vida dessa forma. Não é mesmo? E então, de repente, tem filhos. E os filhos acabam concordando, se adaptando. Não há uma conversão daquela geração que chega a mudar os parâmetros que estariam em desacordo com a palavra de Deus em relação às pessoas que convivem naquele ambiente, o proceder, os negócios, como que as coisas devem realmente acontecer segundo a palavra de Deus. Não é mesmo? Agora, a partir do momento que um filho, mesmo nascendo em um ambiente em que é envolvido por muitos erros, por muitos equívocos, que às vezes são por desconhecimento da palavra de Deus. Ok? E ele rompe com isso, entrega a sua vida a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele será responsável individualmente pela sua vida diante de Deus. E não jamais responderá por atos ou atitudes de outras pessoas. Isso, segundo a palavra de Deus, não há nada registrado acerca disso, pelo contrário. Inclusive em Ezequiel 18, até o perverso, resumindo, né, todas as atitudes de pais de gerações anteriores, pessoas que
estão em desacordo com a palavra de Deus, até estas pessoas que estejam vivendo essa natureza podem romper com isso diante de Deus e ser uma nova criatura, ter uma nova vida, não é mesmo? Ok, meus irmãos? Então, só para esclarecer esse tema, que às vezes as pessoas distorcem muito, ou há muitas polêmicas envolvidas nessa situação, a gente vê assim que colocam muito medo nas pessoas, e as pessoas às vezes ficam condicionadas, às vezes estão passando por circunstâncias difíceis nas suas vidas e caem na mão de irmãos que será que estão se utilizando dos evangelhos para trazer medo às pessoas, para fazer com que elas participem dessas campanhas com algum objetivo específico? Não sei, nunca participei dessas campanhas, né? Porque quando estudei a palavra e quando vou em busca de responder às dúvidas pessoais que vêm ao meu coração, eu vou direto nas Escrituras Sagradas. Mas a gente vê, principalmente hoje em dia, com a mídia, né, com a globalização, muita coisa dessa natureza, não é mesmo? Que bom que existem igrejas que possam orientar as pessoas de que, segundo Ezequiel 18, você pode ter uma vida diferente, de acordo com a palavra de Deus, do que você viu ou viveu ou foi subjugado a viver até hoje, na convivência da sua família. Você pode sim ser diferente, você pode romper com as perversidades ou circunstâncias ou pessoas que escolheram serem filhos das trevas e você escolhe, né, determina isso na sua vida, em ser filho de Deus. Isso é muito lindo, isso é muito importante, é isso que Deus quer para as nossas vidas, como a palavra diz, Deus não se alegra em ter que, no dia específico, julgar pessoas, não é mesmo? Para a morte. Deus quer julgar pessoas para a vida. Mas esclarecimentos realmente carecem de divulgação, meus irmãos. Então, se você conhece alguém que às vezes esteja sofrendo com depressão, ansiedade, que tem esse pensamento, que esteja passando por muitas coisas na vida, em decorrência da sua família, algo relacionado a esses assuntos, envie essa mensagem para esse irmão, para que ele compreenda que ele pode fazer diferente, pode romper com todas essas coisas, ser um novo ser humano, de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Ok, meus irmãos? Esse é o programa Jesus is Love, Jesus é amor. Jesus como eu te amo. Nós vamos então agradecer a Deus nesse momento, que temos essa oportunidade de esclarecimento, Senhor, da sua palavra, e reunidos estamos em nome do Messias, para a sua honra e glória, meu Deus, buscando como instrumentos do Senhor, levar o esclarecimento a todos os corações que possam estar sofrendo ou sendo manipulados em decorrência das suas dores, através do engano. Que a sua palavra, meu Deus, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua sabedoria e a sua justiça possa chegar a um número maior de corações que sejam tocados e possam compreender que o Messias já veio para levar sobre si todos os pecados do mundo, e cabe a nós compreendermos que podemos tomar posse da nossa condição de filhos amados de Deus, entregarmos as nossas vidas e cumprir todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Nos habilite, Senhor, nos dê sabedoria diante de todas essas coisas, alivia, meu Deus, o coração dos nossos irmãos que possam estar pensando dessa forma, que tem um destino inevitável determinado por outras pessoas aqui nesse mundo, não é mesmo? Em decorrência de outras pessoas, das coisas desse mundo, eles têm um destino traçado,
estão marcados ao fracasso. E se os nossos irmãos possam ter o entendimento que são filhos amados do Senhor, que tem a sua história escrita com tinta de sangue por aquele que morreu na cruz para nos salvar, que já levou sobre si todos os pecados do mundo, e que nós podemos sim reafirmar essa aliança no dia de hoje, meu Deus, de entrega das nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, através do nome do Messias, e darmos continuidade, meu Pai, à nossa comunhão, Senhor, entre nós e entre os nossos irmãos. O pedido de hoje, Senhor, é para que nos dê sabedoria, cada vez mais, meu Deus. Porque com sabedoria que o Senhor nos alcança, nós podemos desvendar muitas coisas que vêm sendo repetidas neste mundo, levando pessoas ao engano e ao sofrimento. Que nós possamos ser instrumento de informação, de esclarecimento, através do seu Santo Espírito, que nos dá autoridade neste momento para aliviar os corações que devam buscar na tua palavra, exclusivamente na tua palavra, através do único mediador entre nós, o Senhor, o Messias, da verdade absoluta das suas Escrituras, meu Pai. Amém, meus irmãos? Como é bom nós estarmos em comunhão com Deus. Hoje tocou profundamente meu coração, estava conversando com Deus sobre estas coisas e acabou chegando até mim alguns vídeos falando muito sobre estas campanhas de libertação, como seria libertação de maldições hereditárias, como se o sacrifício da cruz de Cristo não tivesse sido suficiente, não é mesmo? Como se a conversão de todos nós, inclusive dos perversos, de entrega das nossas vidas nas mãos de Deus não fosse suficiente, e houvesse a necessidade de pessoas que estão aqui, que por algum motivo criam essas campanhas, tivessem mais poder que Deus para restaurar a vida de cada um de nós. Afinal, a responsabilidade é individual de cada um de nós diante de Deus, por tudo que nós fazemos, pensamos e sentimos. Então, a palavra diz que sim, a nossa responsabilização é individual, não é coletiva e muito menos hereditária, a não ser no caso de Êxodo 20, quando a descendência dá continuidade aos atos dos seus antepassados e não rompem, continuem servindo ao mal, com filhos das trevas, naqueles antigos hábitos, quando não há conversão, meus irmãos. Ok? E agradecemos muitíssimo a presença de todos. Espero que a mensagem de hoje, segundo as Escrituras Sagradas de Deus, possa ter sido esclarecedora, porque é isso que nós buscamos, não é mesmo? Fazer com que irmãos venham a conhecer a palavra de Deus, possam compreender o amor, a justiça, a misericórdia e a sabedoria do nosso Senhor. A todos os nossos irmãos, nossa gratidão. Continuem acompanhando a nossa grade de programação 24 horas aqui na ONTV Brasil. Graça e paz a todos, meus irmãos. E até a próxima. Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.
plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.